Olá, meu nome é Vitor, eu estou aqui para fazer o primeiro desafio do programa Itaú Unibanco. Bom, aqui a gente está falando muito sobre as questões do futurismo e dos shifts de mudança acompanhados a ele. Questão da coletividade, da exponenciabilidade e da abundância. E como, através disso, a gente consegue aumentar a gratuidade e a acessibilidade dos produtos, não só de um banco, mas de todos os mercados que estão participando dessa transição, dessa disrupção mesmo. Bom, de acordo com a IBM, o que diferencia vai estar muito na experiência do cliente dentro de qualquer empresa, qualquer mercado. E o banco, como eu falei antes, não vai ser diferente. Então, o enfoque aqui tem que ser na experiência do cliente e como ela é o diferencial. Ah, Nessa questão da experiência, a transformação digital tem se colocado como a principal norteadora dessa mudança. Então, a gente trazer o relacionamento do cliente para o mundo digital é muito importante. É preciso digitalizar o banco. E como fazer isso? Principalmente investimento em fintechs, assim como tem sido feito por diversos bancos, que vão melhorar questões de processos, questões de captação de clientes, de dados, inteligência artificial. E o Itaú, inclusive, já tem ele já foi o fundador do Cubo, um hub de empreendedorismo que tem auxiliado muito nesse quesito. Outra questão também é a diminuição dos custos com as agências físicas, porque já que aqui a transformação digital tem feito com que o relacionamento seja feito digitalmente, não vai ser mais necessário que o banco tenha realmente agências físicas, o que diminui os custos do banco e pode melhorar ainda mais essa questão da gratuidade para com os clientes. Essa questão de transformação digital é muito boa, só que ainda assim é preciso tomar cuidado com algumas ameaças, algumas coisas que podem vir a ser ameaças. A primeira delas é a questão da segurança dos dados do cliente, que são sigilosos, então o banco precisa estar investindo constantemente, mesmo porque os dados que o banco tem são muito importantes. E também os bitcoins, a questão da moeda criptografada, que é muito popular, que tem tido um aumento muito popular, principalmente no Japão. E essa moeda criptografada pode ser uma ameaça para os bancos. É preciso estar atento ao movimento delas e como lidar caso o crescimento continue dessa maneira. Além disso, é muito importante a gente pensar nas questões das barreiras que os clientes têm e que podem impedir essa questão da transformação digital e do avanço dela, da experiência digital. Então a gente tem questões de barreiras financeiras, barreiras culturais, barreiras etárias. Então, se uma pessoa é mais velha, ela pode ter dificuldade em acessar as plataformas digitais. Se uma pessoa é muito do interior de um estado, é, talvez no norte do país, nordeste do país, isso talvez seja um problema grave. E o banco tem que estar se preocupando, assim como o Itaú tem feito as suas propagandas, falando sobre diversidade, em trazer para perto e realmente ensinando, se preocupar em ensinar e trazer para perto as pessoas que são do interior, pessoas mais velhas, e de uma forma que os dois sejam parceiros e continuamente melhorando as experiências. E muito ligado a isso também, nessa parceria, a gente tem que pensar muito na imagem do banco. O banco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é muitas vezes visto como inimigo, alguém que quer roubar o seu dinheiro e alguém que não quer o seu bem. E uma das principais estratégias que, na minha opinião, nós temos que tomar como banco é realmente mudar a imagem do banco perante o cliente, não como inimigo, não como alguém que quer roubar o dinheiro, e sim como um amigo que vai ajudá-lo a alcançar os patamares que ele quer. Seja questão de investimento, sejam questões de gestão financeira, seja questão do contato, da comunicação com o cliente por meio das redes sociais. Assim como a Netflix tem feito quando ela responde no Twitter ou no Facebook. O banco tem que se mostrar amigo do cliente. Com relação às minhas experiências pessoais e profissionais, se você olhar meu currículo, você vai ver que eu fiz um pouco de cada durante a faculdade. Então, eu já fiz iniciação, empresa júnior, estágio, mas dessas experiências, as duas que mais me enriqueceram como profissional e como pessoa também foram ser diretor de empresa júnior, em que
Eu entrei ainda com muito pouca experiência e logo de cara eu tive uma crise financeira para poder enfrentar, mas mesmo assim, com muita determinação e alinhamento de equipe, a gente conseguiu aumentar o fluxo de caixa acumulado em 330%, o que foi um resultado extremamente positivo, satisfatório e que me deixou feliz. E outra questão, outra experiência que foi muito boa foi participar do programa Engenheiro Empreendedor. É uma competição de empreendedorismo feito pelo Sebrae em parceria com a FIENG, em que diversas equipes buscavam soluções inovadoras. Nessa competição, a minha equipe ficou em terceiro lugar e foi muito bom para poder realmente entender questões de segmentação de mercado, validação de ideias, design thinking. E tudo isso fomentou em mim uma sede, uma vontade de fazer, uma vontade de fazer diferente, de ser realmente empreendedor. E no caso do Itaú, ser um eu empreendedor, você empreender dentro da empresa. E é por isso hoje que eu quero trabalhar no Itaú, que é um dos bancos mais modernos e ligados a essa questão de tecnologia, para que eu possa unir as minhas experiências e talentos com a cultura do banco. Obrigado.